E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, eu estava navegando no submundo dos animes, o famoso lugar que somente otaku de verdade entra. Obviamente eu não vou divulgar os sites, porque se eu fizer isso, o site provavelmente vai ser derrubado, não esse vídeo, mas o site talvez sim. Por enquanto eu vou seguir só divulgando o bagulho de aposta mesmo, jogo do Tigrinho, Blaze e outros do tipo. Meu sonho sempre foi divulgar essas coisas, mas eu sou falido demais e nunca me chamaram, triste. Enfim, é muito triste continuar sendo honesto por falta de oportunidade. Seguindo com o tema desse vídeo aqui, eu encontrei esse anime totalmente bizarro, o tal do Isekai Suicide Squad. Aqui a promessa é imitar o filme mais famoso do Esquadrão Suicida, só que em um Isekai. Sim, a Amanda Waller está de volta e dessa vez ela está procurando uma maneira de iniciar um Isekai de maneira intencional. Um portal é aberto e os cientistas a alertam de que os níveis de energia são muito baixos para sustentá-lo, mas ela não se preocupa e diz para eles aumentarem o fornecimento de energia. Os cientistas ainda estão preocupados com o que pode acontecer, mas no que diz respeito a Amanda, a garota que eles estão usando para abrir o portal não é nada mais do que uma ferramenta para atingir seus objetivos. O Coringa e a Harley souberam da oportunidade do Isekai e imediatamente começaram a se dirigir para lá, pois eles só ficaram loucos por conta desse mundo maluco que não mata dois vilões famosos por causarem caos na sociedade. A Harley puxa o freio de mão e diz ao Coringa que eles devem parar um pouco para beber, porque eles não podem ir para outro mundo sóbrios. A Harley entra no bar, mas o ambiente que deveria ter ficado agradável no momento em que ela jogou o dinheiro estava em completo silêncio. Ela imediatamente percebe que algo está acontecendo e então se aproxima do atendente e pergunta aonde está o pinto dela. O barman diz que está debaixo das calças dela, no entanto ela não tem pinto, então a Harley, sabendo que isso deve ser uma armadilha, começa uma briga, e ela também rapidamente diz ao Coringa para não entrar, pois o lugar não é seguro. Enquanto isso, o portal da Amanda está começando a ficar fora de controle, mas ela continua dizendo aos operadores para aumentar a potência. Como a briga da Harley no bar ainda está acontecendo, o Coringa dá a volta no carro e dirige direto para o prédio para tirá-la de lá, mas as defesas militares da Amanda aparecem e disparam mísseis contra ele. Então ele é forçado a recuar. A Harley acaba conseguindo escapar do bar e subir em um telhado próximo, mas enquanto ela tenta ligar para o Coringa para que ele possa buscá-la, ela é atacada por uma garota samurai armada. A atacante pula para acabar com a Harley, e no início a Harley consegue se defender com um taco de beisebol, mas depois ela é desarmada e se vê obrigada a desviar dos golpes da espada da samurai. A Harley foge até que finalmente consegue agarrar um cano de metal, mas o cano não é uma arma boa contra uma katana, por isso ela acaba no chão com uma espada apontada para ela. Mas ao invés de cortá-la, a samurai usa o punho da espada para derrubar a Harley. Assim, a Harley é levada sob custódia, mas os soldados não conseguiram pegar o Coringa, e ela obviamente fica muito feliz em saber disso. Ela promete sair daqui e voltar para o Coringa algum dia, mas isso não vai acontecer hoje, pois ela acaba sendo nocauteada novamente. Enquanto isso, o portal da Amanda está se tornando totalmente crítico, e após a explosão, ele é oficialmente aberto, e depois de atingir seu objetivo, a primeira coisa que a Amanda faz é assassinar toda a equipe de cientistas, sendo muito justa essa mulher. 6 meses depois, a Amanda está em uma base isolada para reunir voluntários para o seu plano de Isekai. O lugar trata-se de uma instalação que abriga os supervilões que foram capturados ao longo dos anos, e o diretor da prisão, o Wade, tenta convencer a Amanda de não usar supervilões em seu plano, pois não há como prever o que pode acontecer se algo der errado. Mas ela simplesmente cala a boca do diretor, o informando de que ela tem os registros de suas pesquisas do Google. Portanto, a menos que ele queira que ela divulgue aí o que ele pesquisa sobre anões, é melhor fazer o que ela diz. O cara acaba cedendo e rapidamente abre a cela onde a Harley está sendo mantida, e por incrível que pareça, a Harley tem pizza e televisão para assistir em sua cela, mas a Amanda desliga a televisão e diz a Harley para sair, pois ela tem um trabalho para fazer, e embora a Harley não queira, as armas apontadas para ela a convencem a ir por conta própria. Então ela começa a sair, mas antes que ela saia, o diretor a para e menciona o acordo que ela tinha com ele, que se resumia em ele dar tudo o que ela quisesse, e em troca, ela lhe daria o que ele quisesse, e o que ele queria, meu parceiro, era o anel. Mas a Harley simplesmente dá um chute nas bolas dele e diz que só faria isso pelo Coringa, o que mostra aí que as mulheres não cumprem com suas palavras. Logo em seguida, a Harley é levada para fora das celas, e enquanto o diretor se lamentava aí pelas suas bolas perdidas, a Amanda se aproxima dele e diz que ele precisa se apressar, pois ela tem mais prisioneiros que quer libertar. O diretor a chama de louca por querer usar criminosos tão perigosos em sua missão. Depois que a Amanda termina, a Harley e vários outros prisioneiros são enviados pelo portal, e por fim, a Harley acorda algemada em um banco. O cara ao lado dela pergunta se ela finalmente acordou, e a Harley fica chateada porque ela esperava ouvir a voz do seu amado Coringa. Após ouvir isso, o cara reclama de ter uma garota maluca em sua equipe, mas o cara à sua frente diz que isso não é jeito de se falar com uma mulher. Ele acha que eles já deveriam saber quem ele é, mas embora a Harley o ache muito atraente, ela nunca ouviu falar dele antes. Ele é aparentemente um astro de cinema ou algo do tipo, e por ninguém o reconhecer, ele acaba ficando um pouco irritado. Além dele, há um cara usando um saco de batatas na cabeça, e quando lhe perguntam sobre o saco, ele diz que está apenas usando esse saco para ocultar o seu rosto sedutor, pois ele está em uma missão de
de paz e não quer romance. Agora que todos da equipe já se conhecem, o responsável por ele chega e diz que eles chegarão ao destino em breve. Em seguida, ele reproduz uma mensagem da Amanda dizendo que os 5, juntamente com um agente dela, têm a tarefa de seguir apenas as ordens do seu líder. E ela, obviamente, não explica nada da missão deles, o que torna tudo ainda mais difícil. E honestamente, eles estão começando a se perguntar se eles realmente deveriam ouvir essas ordens. Então ela explica que colocou bombas no pescoço de todo mundo e que se eles desobedecerem suas ordens, tentarem fugir ou até mesmo irritá-la, ela poderá fazer com que suas cabeças explodam. Mesmo sob a ameaça de ser explodido, o Deadshot ainda não vê razão para ouvir a Amanda. Então ela menciona que sabe sobre a filha dele e diz que ela poderia ir facilmente atrás dela. O Deadshot fica furioso e diz que fará a Amanda pagar se ela encostar um único dedo em sua filha, mas ela diz que ele não vai precisar fazer isso, desde que ele siga suas ordens. Agora que todos já conhecem um pouco a situação em questão, o agente diz a todos que seus equipamentos estão nos caixotes na parte de trás do avião, e logo em seguida ele avisa que removerá as algemas para que todos possam se trocar. Mas antes disso, a Harley mencionou que eles deveriam ser 5, e até agora eles só viram 4. Então eles perguntam aonde está o último membro do grupo. Quando o homem estava prestes a responder, o avião começa a tremer, porque de alguma maneira os pilotos foram mortos. Por conta disso, eles acabam caindo no meio de uma batalha de mundo de fantasia, e os cavaleiros do lugar não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Então eles decidem ir investigar. Enquanto isso, no avião, a equipe conseguiu se soldar, mas quando a Harley se aproxima da frente, ela quase cai no abismo, mas é salva pelo Deadshot no último segundo. Enquanto os outros se libertam, o cara bonitão tenta abrir a porta do outro lado do avião, e é nesse momento que todos ficam surpresos com o fato do cara bonitão ser realmente um meta-humano, e isso até que explica o porquê dele ter um dispositivo especial de contenção. Ao saírem, eles ficam chocados com o mundo em que se encontram, não sabendo se tudo é real ou se é apenas um cenário muito louco da Disney. Eles perguntam a um homem com um saco de batata na cabeça se ele sabe o que está acontecendo, já que ele parece acreditar que essa é uma missão de paz, mas ele também não sabe de nada. Nesse momento, eles veem um homem sendo assassinado por um grupo de orcs, e como eles também são humanos, os orcs também os atacam. Obviamente a Harley não consegue entender o que os orcs estão dizendo, então o cara bonito tenta explicar que eles são forasteiros e que eles não estão envolvidos na guerra que eles estão travando, mas os orcs também não o entendem e tentam matá-lo. A intenção assassina e o cheiro horrível que vem dos orcs faz com que todos saibam que tudo isso é real. Os outros ainda estão incrédulos, mas a Harley está em êxtase, pois esse é exatamente o tipo de aventura que ela sempre quis, só faltou a bebida. Nesse momento, King Shark sai da parte de trás do helicóptero e começa a devorar os orcs como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, a Harley começa a derrubar o maior número possível de orcs. O homem com um saco de batata na cabeça também está acabando com os orcs, seguindo aí com a sua obsessão pela paz. Assim, descobrimos que ele se chama, na verdade, Peacemaker, o pacificador. O cara bonito não quer ter que lidar com os orcs fedorentos, por isso ele tenta fugir, mas quando fica claro que ele não pode escapar, ele se transforma para combatê-los, e descobrimos que ele se chama Clayface, o famoso cara de lama. No meio de todo o caos, o Deadshot conseguiu pegar o seu equipamento, e então ele começou a bater os orcs um a um. No entanto, como os inimigos são muitos, ele decide que seria melhor atingir o líder deles. O Deadshot tenta acertar um tiro, mas alguns dos guardas do líder estão no caminho, então ele é obrigado a ser criativo e pular no ar para tentar dar um tiro certeiro, e no segundo em que o líder estava na mira, ele consegue tirar bem no meio dos seus olhos. Quando o chefe dos orcs é morto, todos eles se assustam e fogem. O exército armado finalmente chega para descobrir o que está acontecendo, e é assim que o Clayface os vê, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Acontece que ele é muito fã de anime japonês, e ele já viu muito esse tipo de coisa acontecer, e como está claro que eles foram transportados para um mundo de fantasia, ele começa a acreditar que eles serão tratados como heróis convocados ou algo do tipo. No entanto, eles são simplesmente trancados na cadeia. Ainda nesse mundo de fantasia, o comboio da rainha está passando por uma cidade, e enquanto ela passa, os moradores imploram por ajuda, comida, pois estão morrendo de fome, mas a rainha claramente não dá a mínima para eles. De volta ao castelo, os funcionários reais estão muito ocupados assistindo às filmagens da batalha contra os orcs, e todos estão convencidos de que o sucesso se deve exclusivamente ao fato da rainha ter dormido bem durante a noite, e não aos nossos heróis convocados. Algumas outras pessoas mais sensatas na reunião mencionam que a rainha não fez nada para ajudar, e que na verdade a vitória dela se deve ao seu povo, que a serve todos os dias. Mas como era de se esperar de uma reunião de nobres, pelo visto a galera não se importa nada com aqueles que os ajudam a vencer as batalhas. Do nada, a rainha pede para que todos façam silêncio. Mesmo que a batalha tenha sido vencida, ela ainda não considera isso uma vitória, não até que todos os orcs do mundo tenham sido erradicados. Esse cavaleiro sensato então se manifesta e pergunta à rainha o que ela planeja fazer com as pessoas estranhas que eles encontraram. Eles tiveram um papel importante na virada da batalha em favor do reino, mas ela desconsidera isso e diz ao cavaleiro para esquecê-los e começar a planejar a próxima batalha. O cavaleiro tenta argumentar que eles podem ser úteis na guerra, mas a rainha não quer saber disso e o chama de covarde por buscar ajuda externa para lutar na guerra. A rainha pede que a reunião seja encerrada, mas antes de se levantar e sair, a princesa pede permissão para falar. Ela
acredita que essas pessoas estranhas podem, na verdade, ser seus salvadores, mas a rainha diz que mulher deve ficar calada e manda lavar a louça. Com isso, a reunião é encerrada, mas a princesa ainda não consegue se conformar com a situação do reino sob o governo de sua mãe. As crianças estão lá fora brigando por um pedaço de pão, enquanto ela recebe uma refeição completa de 5 estrelas todos os dias. Por conta disso, ela opta por não comer a sua comida em protesto silencioso. Mas então o cavaleiro Cecil entra em seu quarto e a lembra de que isso não vai ajudar as pessoas famintas do lado de fora. Então ela deve se alimentar e se manter firme e forte. Esse cavaleiro pode ser péssimo em escolher seus penteados, mas a princesa entende que pelo menos nesse ponto ele está certo. No entanto, ela não o chamou aqui para lhe dar um sermão. Ela o chamou porque tem um favor que gostaria de pedir. Do outro lado da tela, depois de serem levados para a prisão, e encontra todos ali dentro. Ela diz que eles devem fugir. No entanto, eles dizem que não podem fazer nada. O Clayface então começa a falar, revelando que já que eles foram deixados na prisão por tanto tempo e ninguém veio libertá-los ainda, isso deve significar que eles não são bem-vindos como heróis convocados. Ele fica muito frustrado, porque ele nunca esperou que a sua experiência com o Isekai fosse ser a experiência do Isekai do rejeitado, aquele que ninguém ama e ninguém quer. Além disso, eles foram os responsáveis pelos cavaleiros terem conseguido derrotar os orcs. Então, pelo que tudo indicava, eles deveriam estar recebendo um tratamento melhor do que esse. Por conta disso, ele ainda não sabe se deve agir. No entanto, o maior problema deles agora é que, de acordo com o que a Amanda disse, se eles não ficarem perto do transmissor por mais de 72 horas, as bombas serão acionadas e as suas cabeças irão explodir. E até agora já se passaram 12 horas desde que eles foram capturados, que significa que eles têm mais 60 horas para voltar para lá. O Clayface não gosta muito de como as coisas estão se desenvolvendo, mas agora que já chegou a esse ponto, ele decide suspender a sua fantasia de aventura e deixar logo essa prisão. Os outros lhe dizem que não é possível quebrar as grades, pois elas foram feitas para conter monstros. No entanto, o Clayface nunca teve a intenção de quebrar as barras. Ele simplesmente usa o seu poder para passar por elas. Ele diz a todos para esperarem dentro da prisão enquanto ele decide o que fazer, mas ele comete um erro ao avisar que ele pode acabar sendo forçado a abandoná-los para trás como parte do desenvolvimento do personagem dele. E ao saberem aí que o Clayface não pretende voltar para buscá-los, a Harley e o Deadshot começam a pedir para que os guardas venham capturar o Clayface. Afinal de contas, já que eles não vão sair, então ninguém vai. Os guardas imediatamente avistam o Clayface e colocam algemas mágicas nele, de modo que agora ele não pode usar mais seus poderes. E imediatamente depois disso, um guarda vem liberar todos eles, já que chegou a hora do almoço, se é que eles podem chamar esse vômito de comida. Enquanto eles estão na mesa do almoço, o Deadshot pergunta ao Clayface se ele está disposto a ajudá-los a fugir também, mas ele responde que graças a essas algemas, ele não pode mais se transformar. Então eles estão realmente presos aqui agora. Nesse momento, alguns ogros se aproximam da mesa deles e tentam expulsar o grupo. Então, apesar do Deadshot não entender o idioma deles, ele já esteve na prisão muitas vezes para saber o que eles estão tentando fazer, e ele não pretende deixar que eles façam o que querem. No entanto, antes que o Deadshot iniciasse uma briga, o Clayface lhe disse para esperar um minuto, pois causar um tumulto não é uma boa ideia quando eles são os novatos. Eles poderiam ter resolvido isso com muita facilidade se o King Shark tivesse vindo com eles, já que ele é o mais forte entre eles, mas o maldito tubarão ainda está dormindo em sua cela. Então, para evitar um confronto enquanto não pode usar seus poderes, o Clayface tenta diminuir a tensão da situação, mas os orcs não entendem o que ele está dizendo, por isso eles simplesmente o empurram para o outro lado da sala. Depois disso, todas as apostas estão canceladas. Então o Deadshot vira a mesa e todos começam a brigar, e apesar de estarem enfrentando monstros usando apenas seus punhos, esse esquadrão suicida acaba sendo muito capaz, derrotando todos os inimigos. Durante a batalha, a Harley sobe em cima do ogro principal e começa a bater nele como uma tigela, enquanto o Peacemaker domina 2 outros ogros. Quando os guardas são chamados, o esquadrão suicida já havia derrotado todos os ogros e estavam lá se deleitando com a sua glória. Mas como o lugar se trata de uma prisão, os guardas sacam suas varinhas de punição e prendem todos no chão, e depois mandam todos para a solitária por causarem problemas. Uma vez lá dentro, eles descobrem que não estão sozinhos, pois há um outro humano lá, e ele diz que seu nome é Rick Flag. Ele foi enviado para cá em uma missão pela Amanda, mas algumas coisas aconteceram e ele acabou sendo preso ali. Todos ficam confusos, então o Rick se oferece para explicar o que está acontecendo, e diz a eles que eles não são a primeira equipe a ser enviada para cá. O Rick era o líder de uma força-tarefa, cujo objetivo era fazer o primeiro contato com as pessoas deste mundo, por meio do portal que a Amanda havia aberto. Em resposta, o Deadshot diz que não entende porque eles dariam o trabalho de ir para outro mundo. No entanto, ele lembra o Deadshot de que a Amanda trabalha para os Estados Unidos, e que aonde há petróleo, os Estados Unidos sempre estarão lá para distribuir a democracia e a liberdade de expressão. Quando uma pessoa fala muito de democracia, é melhor suspeitar. Então, voltando com a história, basicamente, a equipe original falhou. Então, a Amanda enviou um grupo de criminosos, já que ninguém se importaria se eles morressem. Eles não têm escolha, a não ser completar a missão. Então, o Peacemaker pergunta ao Rick se ele sabe onde está o transmissor para as bombas em seus pescoços. Eles precisam chegar lá a tempo para que não sejam mortos. E agora que o helicóptero deles foi destruído, eles acreditam em que o transmissor está em algum lugar próximo ao portão que os trouxe aqui. O Rick se oferece para
mostrar pra eles o caminho de volta, desde que eles o ajudem a escapar dali. E embora os outros não gostem do Rick, eles não têm muitas outras opções se quiserem manter suas cabeças. Nesse momento, eles ouvem um barulho no estômago, e o barulho está vindo do estômago do King Shark, que acabou de acordar do seu cochilo. Ele diz que está com fome, e por isso ele vai começar a devorar a todos, mas no último segundo, eles conseguem convencê-lo de que tem coisa melhor para comer do outro lado da porta. O King Shark chega perto da porta, mas ele não consegue passar. No entanto, eles dizem que a porta está aberta, basta fazer força, e por conta disso, o King Shark acaba arrombando a porta. Nesse momento, um guarda tenta usar sua varinha para subjugá-lo, mas o Deadshot o distrai, enquanto a Harley rouba sua varinha e o golpeia por trás, o lançando em direção ao telhado. A Harley fica surpresa com a força que a varinha foi capaz de gerar, mas ela se estilhaça após um único uso, portanto não é mais útil. Agora que o guarda está nocauteado, o Clayface vai até o seu corpo e pega a chave para soltar as amarras em seu pulso. Agora ele pode usar seus poderes novamente, e a primeira coisa que ele faz é libertar todos os outros monstros que estavam presos aqui, para que eles possam servir como distração. E com todo o caos acontecendo, eles conseguem derrubar todos os guardas com a ajuda dos monstros e destruir a prisão por completo. Enquanto isso, o Cecil está indo para a prisão a pedido da princesa, pois ela acredita que contar com a ajuda das pessoas estranhas seria a melhor maneira de acabar com a guerra e fazer com que a vida das pessoas voltasse ao normal. O Cecil não concorda com a escolha dela, mas mesmo assim decide atender o pedido da princesa. Ao se aproximar da prisão, ele descobre que a prisão foi completamente tomada. Enquanto isso, no telhado, o Esquadrão Suicida e os monstros estão se dando muito bem. Então, quando eles veem a carruagem do Cecil se aproximando, eles ficam brincando, dizendo que será preciso muito mais guardas para poder recuperar a prisão. O Cecil chega ao portão da frente, e lá ele é confrontado pelos nossos personagens principais. O Cecil então abre a boca e fala, mas eles não conseguem entender nada do que ele está dizendo. E o Clayface rapidamente se lembra do Cecil como a pessoa que os enviou para a prisão em primeiro lugar, e os outros o reconhecem depois de verem sua cabeça careca. O Cecil não faz ideia do que todos acabaram de dizer, mas ele sabe que todos estão zombando do seu cabelo. Então ele puxa sua espada e tenta golpear a Harley. No entanto, King Shark devora sua espada mágica, mas logo se arrepende da sua decisão, pois o Cecil pega sua espada mágica de volta e corta o estômago do King Shark no processo. Felizmente, o King Shark começa a brilhar e o ferimento em seu estômago se cura sozinho, o que choca o Cecil. O Rick aparece e diz a todos para se acalmarem antes de fazer algo que se arrependerão. Ele também pede ao King Shark que evite comer armas, pois isso faz mal para ele. O Deadshot não quer desistir de uma luta, mas o Rick diz que não há necessidade de lutar, pois ele pode negociar com o Cecil. Ele está nessa prisão há muito mais tempo do que os outros, por isso aprendeu um pouco sobre a linguagem desse mundo com os orcs. Ele começa a falar e o Cecil definitivamente entende o que o Rick está dizendo, mas cada frase que ele fala é cheia de insultos, pois o Rick aprendeu a língua desse mundo enquanto era humilhado pelos orcs. Por isso, Cecil acaba não ficando disposto a cooperar. Ele está prestes a atacá-los, quando se lembra de que a princesa pediu pessoalmente que ele obtivesse a ajuda deles. Portanto, ele guardou sua espada e disse que os levará para o castelo para que possam conhecer a rainha. O grupo finalmente chega ao castelo, e quando a rainha entra para ouvir o que eles têm a dizer, ela lança um feitiço sobre eles para que todos possam entender o que eles estão dizendo. O Rick fala primeiro e agradece a rainha por ter concordado em encontrá-los, mas diz que tem um pedido a fazer a ela. A rainha não vê razão para ouvir os pedidos de alguém que ainda é seu prisioneiro, porém o Rick informa de que ele tem informações valiosas que seriam úteis para ela na guerra. Portanto, tudo que eles pedem em troca é permissão para se movimentar livremente. A essa altura, a rainha deve ter percebido que as esferas se tornaram cada vez mais fortes recentemente, mas o que ela não sabe é que a força recém-descoberta das esferas reside no fato de que os seus comandantes são pessoas da Terra como eles. A Harley e os outros finalmente entendem o que deve ter acontecido quando o Rick diz isso. Então é bem provável que a equipe do Rick também tenha sido formada por condenados que não quiseram participar disso. Então, quando eles chegaram aqui, eles traíram o Rick e se uniram ao Império das Feras. Então, basicamente, a razão pelo qual o reino está perdendo essa guerra é porque o Rick não conseguiu controlar sua equipe. A rainha tem todo o direito de ficar brava com eles por isso, mas o Peacemaker se pronuncia e diz que eles farão o que for necessário para compensar o erro do Rick e restaurar a paz em sua terra. A rainha concorda com isso, mas faz o Rick de refém, como uma apólice de seu seguro. O Cecil não concorda com a ideia de deixá-los lutar na linha de frente ao lado dos seus homens, mas a rainha já tomou sua decisão. Muito dois papos essa rainha, antes não queria ajuda, agora já quer. Enquanto o Rick está sendo levado, ele diz aos outros que é melhor que eles façam o seu trabalho. Caso contrário, eles não conseguirão encontrar o transmissor, já que ele é o único que sabe a localização do sinal. Agora que ele se foi, a Harley diz que está com um pouco de fome, por isso gostaria de comer alguma coisa, e eles provavelmente deveriam comprar algo, antes que o King Shark decida colocá-los no cardápio novamente. Além disso, eles vão precisar que a rainha lhes devolva suas coisas. Depois de recuperarem seus equipamentos, todos se vestem e vão para o campo de batalha. Mas durante o decorrer da batalha, eles não se envolvem, pois o Cecil disse que o seu exército pode vencer sem a ajuda deles. O Clayface ainda acha que eles deveriam ajudá-los, pois isso poderia melhorar o relacionamento deles com o reino. Mas honestamente, o Deadshot não quer lidar com as feras lá embaixo. Elas são insanamente fortes e estão lutando sem se importar com a própria vida.
portanto lidar com elas seria muito difícil para ele. Ele se pergunta que tipo de treinamento os lobos devem ter recebido para lutar dessa forma, mas a Harley acha que eles não foram treinados para fazer nada e que é muito mais provável que tudo isso não passe de uma lavagem cerebral. Isso deve significar que eles estão lidando com um vilão que é hábil em fazer lavagem cerebral nas pessoas. E se for esse o caso, então o Deadshot sabe exatamente quem eles estão enfrentando. E o cara era um velho amigo dele. Então o Deadshot acha que o cara vai ouvir suas palavras. Todos contornam a lateral do forte e o Clayface experimenta algo novo ao tocar nas paredes do forte, fazendo assim com que um buraco apareça. Os outros não sabiam que ele podia fazer isso, mas como ele pode destruir paredes, o Deadshot pergunta se ele poderia derrubar a fortaleza inteira, para que eles não precisem passar por todo esse esforço. Infelizmente, o Clayface acha que não pode fazer isso, pois não há umidade suficiente por aqui. Desde que ele chegou aqui nesse mundo, ele tem sentido algo mágico percorrendo seu corpo, e ele pergunta se os outros sentiram algo semelhante. Ele revela que a sua habilidade é transformar o seu corpo em argila e o controlar com perfeição, mas agora ele pode controlar qualquer tipo de argila, o que ainda não é fácil de se acostumar, mas certamente será útil. Eles começam a lutar pelos corredores do forte, derrubando os lobos um a um, e por fim chegam ao telhado, onde o amigo do Deadshot está escondido. O Deadshot o chama de apanhador de ratos, mas embora o Deadshot pareça pensar que eles são velhos amigos, o apanhador de ratos o odeia totalmente. Na prisão, o rato era muito maltratado pelos outros prisioneiros por ser um esquisito amante de ratos, então o Deadshot decidiu intervir, mas ao fazer isso, ele acabou humilhando muito mais o rato, e a partir de então, o Deadshot continuou importunando o rato, não importando onde ele fosse. Sempre que o Deadshot tentava ser útil, ele só acabava piorando ainda mais a vida do rato. Ele dava queijo estragado ao rato e pegava sua comida em bom estado. Ele aparecia quando o rato estava cagando. Ele dava um corte de cabelo gratuito, mas indesejado. O Deadshot até mesmo começou a comprar DVDs adultos para o rato, mas por algum motivo o Deadshot pensava que o rato curtia algumas paradas um pouco criminosas, sendo que o gosto dele era normal. Então, depois de toda a humilhação que o rato sofreu nas mãos do Deadshot, o rato deseja matá-lo. E antigamente, os seus poderes originais só permitiam que ele controlasse a mente dos ratos, mas nesse mundo ele pode controlar qualquer fera que desejar, e há muitas delas. Enquanto o grupo luta aí contra os lobos, doidos para os matar, o Peacemaker percebe que ele precisa derrotar o rato para acabar com isso, mas quando ele dispara uma bala contra o rato, ela é bloqueada por um lobo próximo, e devido aos lobos fortíssimos que o rato está controlando, será muito difícil chegar perto dele. Então Clayface aponta para os tanques de água gigantes acima deles, e o Deadshot os derruba. Assim, o telhado se inunda de água, criando assim umidade suficiente para que o Clayface controle totalmente o barro nas paredes do castelo. Ele então faz um buraco embaixo dos lobos, dando uma chance perfeita para o Peacemaker mirar diretamente na cabeça do rato. No entanto, antes que a bala atinja o seu alvo, o rato é salvo pela garota samurai que capturou a Harley. Obviamente a Harley sente de raiva, pois foi essa garota que a separou lá do seu amado. Nesse exato momento, depois do estrago que o Clayface fez na torre, a coisa toda desmorona no chão, e os inimigos fogem. E quando Cecil chega, ele começa a gritar com eles por terem destruído tudo, mas o Deadshot justifica tudo, dizendo que o Cecil teria perdido a batalha se eles não tivessem intervindo, e que tudo que ele precisa fazer é reconstruir o forte, que tudo ficará em ótimo estado. Mas por enquanto, eles fizeram o seu trabalho e estão indo para casa. Enquanto isso, de volta ao castelo, a rainha e o seu gabinete estavam assistindo a batalha, e todos estão satisfeitos com o resultado, especialmente a princesa, que está muito interessada na Harley. Ao mesmo tempo, a samurai leva o rato para uma caverna isolada, e o lembra de que ela não está o salvando por bondade, e que ele não deve falhar mais, pois o imperador deles odeia incompetência. Portanto, se o rato errar novamente, não haverá uma próxima vez. O rato está bem ciente disso, por isso ele não pretende falhar mais em sua próxima missão.